Desde antes de seu nascimento, o destino de Gaara já havia sido selado. Buscando aumentar a força militar da Vila Oculta da Areia, o quarto Kazekage Rasa decidiu transformar seu filho ainda não nascido em um Jinchurikin. Ele queria criar a arma definitiva. Seus dois filhos mais velhos já haviam passado por esse mesmo experimento, mas nenhum demonstrou a compatibilidade com o Shukaku. Restava apenas o bebê que ainda crescia no ventre de sua esposa. Foi então que a anciã Tio foi convocada para realizar o selamento da besta de uma cauda dentro da criança. A operação foi realizada durante a gestação, o que acabou comprometendo gravemente a gravidez. Gaara nasceu antes do tempo, e sua mãe, por outro lado, não resistiu ao parto. Mama. Desde seus primeiros dias, Gaara foi isolado da maioria das pessoas da vila. Era temido por ser um recipiente para a criatura demoníaca. A responsabilidade por criá-lo foi entregue a Yashamaru, irmão de sua falecida mãe, alguém em quem Gaara confiava profundamente. Para ele, Yashamaru parecia ser a única pessoa que o tratava com afeto verdadeiro. No fundo, Gaara jamais desejou aquele fardo. Sonhava em fazer amigos, formar laços, viver como uma criança normal. Mas tal coisa parecia inalcançável. A população o via como uma aberração, e aqueles poucos que se aproximavam terminavam gravemente feridos, muitas vezes sem que Gaara tivesse qualquer intenção de machucá-los. Desde o nascimento, uma habilidade singular fazia parte de seu corpo, o controle involuntário da areia. Essa areia o envolvia automaticamente como um escudo protetor, impedindo que fosse ferido fisicamente. Contudo, ele não sabia como controlá-la no início, e cada acidente aumentava ainda mais o terror que as pessoas sentiam dele. Além da instabilidade emocional, Gaara também enfrentava um perigo interno. Sempre que dormia, o Shukaku ameaçava tomar o controle de seu corpo. Por isso, o sono lhe foi evitado ao máximo. As marcas escuras sob seus olhos eram reflexo direto disso, não maquiagem, mas olheiras profundas de privação. Até mesmo seus irmãos, Temari e Kankuro, tratavam-no como se a simples presença dele representasse um risco à própria sobrevivência. Durante uma conversa com Yashamaru, Gaara perguntou sobre o significado da dor. O tio lhe explicou que a dor física podia ser tratada com medicamentos e tempo, mas aquela que atinge o coração, segundo ele, só poderia ser curada por meio do amor. As palavras reacenderam uma pequena esperança dentro do garoto. Talvez sua angústia tivesse um remédio. Movido por esse fio de esperança, Gaara tentou conquistar o carinho dos habitantes da vila. Passou a ajudá-los, buscando aceitação, mas as pessoas não o queriam por perto. Um muro invisível, feito de medo e rejeição, permanecia intransponível. Enquanto tentava compreender o motivo de tanta rejeição, foi surpreendido por um ataque. Um ninja da própria vila tentou assassiná-lo. Gaara não queria lutar, mas cansado de ser visto como ameaça, revidou. A ofensiva foi brutal. O adversário ficou mortalmente ferido, e ao remover a máscara do inimigo, a verdade chocante foi revelada: era Yashamaru. O impacto dessa descoberta destruiu algo dentro de Gaara. A única pessoa em quem confiava havia tentado matá-lo. Yashamaru, antes de morrer, confessou que agiu sob ordens do pai de Gaara. Para o Kazekage, o experimento havia fracassado. Gaara era instável demais, e o risco à vila era inaceitável. Por um breve momento, Gaara sentiu alívio ao pensar que Yashamaru apenas obedecia ordens, mas a facada final veio logo depois. No fundo do meu coração, eu odeio você, Gaara. A minha irmã morreu para trazer você a esse mundo. Não foi escolha dela ter você. Então ela morreu, amaldiçoando essa aldeia. Seu nome é Gaara, um demônio que só ama a si mesmo. Ela queria que você sobrevivesse não por bondade, mas como punição. Tudo por conta do seu infinito ódio contra essa aldeia. Você nunca foi amado, Gaara. Nunca. Por fim, Yashamaru ativou uma explosão em seu próprio corpo na tentativa de matar Gaara. Mas, como sempre, a areia interveio. Embora o corpo saísse ileso, por dentro, Gaara estava em ruínas. Ele chegou a considerar o fim como uma saída, mas nem isso lhe era permitido. A areia o impedia de morrer. Viver se tornou um castigo. Foi então que sua mente cedeu. Como forma de sobrevivência, sua psique se partiu. Gaara gravou o kanji de amor em sua testa, simbolizando que estaria sozinho e que dali em diante, só amaria a si mesmo. Ele é inútil para nós agora.
Com o tempo, finalmente aprendeu a dominar seus poderes, e assim, tornou-se a arma viva que a vila tanto desejava. O Kazekage, satisfeito com o resultado, interrompeu as tentativas de assassinato. Ao invés disso, atribuiu a Gaara uma nova função, proteger a aldeia da areia. Anos depois, a Vila Oculta da Areia foi convidada a participar dos exames Chunin realizados em Konoha. Gaara, Temari e Kankuro formaram uma equipe liderada por Baki. Logo que chegaram, envolveram-se em um atrito verbal com o time 7. Sasuke, ao se deparar com Gaara, ficou impactado pela sede de sangue emanada por aquele garoto. Após trocarem nomes, os grupos seguiram caminhos opostos. Na primeira fase do exame, cujo objetivo era obter as respostas da prova sem ser descoberto, Gaara utilizou uma técnica especial, seu olho de areia, com o qual pôde espionar os outros candidatos. Graças a isso, ele e seus irmãos foram aprovados e avançaram para a segunda etapa, um desafio mortal na Floresta da Morte, onde era necessário sair com 2 pergaminhos. O primeiro time com que se depararam foi aniquilado por Gaara usando sua técnica do caixão de areia. Ele nem ao menos se preocupou em verificar se o grupo possuía o pergaminho certo. Mesmo após o time se render ao ver seu companheiro derrotado, Gaara eliminou todos com frieza. Pouco depois, notou que o time 8 os vigiava. Estava prestes a agir contra eles também, mas Kankuro persuadiu a desistir, pois o grupo já havia obtido o pergaminho necessário. Assim, o time de Gaara alcançou o centro da floresta em tempo recorde. Foram os primeiros a completar o desafio. Nenhum deles sofreu sequer um arranhão, feito que até mesmo ninjas veteranos raramente conseguiam. Nas preliminares, o destino colocou Gaara diante de Rock Lee. Embora o adversário fosse incrivelmente veloz, os ataques não foram suficientes para romper o escudo automático de areia que envolvia Gaara em todos os momentos. Lee então retirou os pesos presos aos tornozelos, e naquele instante, sua velocidade superou a defesa automática de areia de Gaara pela primeira vez. Foi nesse momento que Gaara viu a areia de sua defesa começar a rachar. Lee lançou então sua técnica da Flor de Lótus. Embora atingido fortemente, Gaara conseguiu escapar por pouco e revidou usando sua areia para contra-atacar. Lee insistiu. Ao ativar o Lótus reverso, sua velocidade cresceu ainda mais. O escudo de areia de Gaara não conseguiu acompanhá-lo, e partes da armadura se despedaçaram. Ainda assim, antes de tocar o chão, a areia suavizou a queda. Ciente de que o adversário não tinha mais forças, Gaara envolveu o braço e a perna de Lee com areia e os esmagou cruelmente. Estava prestes a executar o golpe final quando Gai, alarmado, apareceu para proteger seu aluno. Aquela demonstração de afeição confundiu Gaara. Ele não compreendia por que alguém arriscaria a vida por outro. Aquela emoção era incompreensível e insuportável. Por fim, Gaara foi declarado vencedor e se afastou. Certa noite, um ninja da Vila do Som tentou impedir que Gaara enfrentasse Sasuke na fase seguinte, querendo lutar contra ele por conta própria, porém Gaara o matou sem hesitar. Pouco tempo depois, ele e seus irmãos receberam ordens de que a Vila da Areia lançaria um ataque contra Konoha na fase final do exame Chunin. Quando a ofensiva começasse, Gaara deveria liberar Shukaku e destruir a vila de dentro para fora. Próximo ao dia marcado, Gaara foi até o hospital onde Lee estava internado. Sua intenção era terminar o que havia começado, mas antes que pudesse agir, Naruto e Shikamaru surgiram e impediram o ataque. Isso, porém, não teve importância alguma para ele. Na mente de Gaara, matar era o único caminho para reafirmar sua existência. No entanto, a única presença que o fez recuar foi a de Gai. Ele sabia que não teria a menor chance contra aquele homem. Era essa obsessão por derrotar o mais forte que mantinha Gaara fixado em Sasuke. Estava ansioso para pôr um fim em tudo com aquela luta. O rival chegou atrasado e de maneira dramática, acendeu ainda mais o entusiasmo de Gaara. No caminho até a arena, 2 ninjas cruzaram sua frente, e foram mortos como aperitivo. Por ironia, isso impediu de se encontrar com Naruto e Shikamaru antes da luta. O embate começou. Gaara se surpreendeu. A velocidade e estilo de Sasuke lembravam os de Lee. Para evitar os golpes, envolveu-se em areia enquanto secretamente preparava sua transformação total em Shukaku. Mas foi surpreendido. Com seu Chidori, Sasuke atravessou a barreira de areia e feriu Gaara, e pela primeira vez, ele sangrou. O que é isso? É tão morno e molhado. O sangue despertou algo profundo. A transformação foi interrompida, e o plano de destruir Konoha, abandonado. Ainda assim, a ofensiva geral se iniciou. Um genjutsu foi lançado sobre a plateia, e Baki ordenou a Temari e Kankuro que levassem Gaara embora. Sasuke os perseguiu. Kankuro tentou detê-lo, mas foi forçado a se envolver em outra batalha. Gaara recobrou a consciência, arremessou Temari para longe e transformou seu braço no de Shukaku. Sasuke, mesmo diante da força monstruosa de Gaara, avançou, usou novamente o Chidori, e a cauda de Shukaku se
se manifestou. Gaara ia matá-lo, mas Naruto chegou. Ele então voltou a atacar Sasuke, sendo impedido por Sakura, que ficou entre os dois. Confuso, Gaara aprisionou com sua areia contra uma árvore. Naruto, sem conseguir libertá-la, escolheu lutar. Então, Gaara lançou ataques de areia, e o combate se intensificou. Naruto aplicou sua técnica dos 1000 anos de morte, e Gaara teve que enfrentar inúmeros clones das sombras. Pressionado, transformou-se por completo em Shukaku. Para libertar todo o potencial da besta, Gaara usou uma técnica para adormecer. Porém, o Shukaku teve que enfrentar uma invocação do Jinchurikin da folha. Com esforço, Naruto se aproximou e desferiu um soco direto em Gaara para acordá-lo. A areia tentou afastá-lo, mas o Uzumaki persistiu. Imobilizado, Naruto deu uma forte cabeçada, rachando a armadura de Shukaku e encerrando a transformação. Ambos estavam no limite. Ainda assim, saltaram um contra o outro para um golpe final e Naruto venceu. No chão, sem forças para se mover, Gaara não conseguia entender de onde vinha aquela força tão pura. Quando viu Naruto se arrastando até ele, gritou para que se afastasse. Mas o outro garoto apenas sentia compaixão, reconhecia a solidão que havia marcado Gaara. Sabia que de certa forma, era até pior que a sua. Naruto ao menos criou laços com pessoas por quem arriscaria a vida. Gaara, tocado pela revelação, entendeu que a força de Naruto nascia do afeto. Admitiu sua derrota. Resgatado por seus irmãos, pediu perdão pelas atitudes do passado. Pela primeira vez, sua visão sobre o mundo começava a mudar. Conversar com Naruto foi para ele como nascer de novo. Enquanto isso, a verdade veio à tona. Orochimaru havia manipulado a Vila da Areia, assassinando o Kazekage, pai de Gaara, e assumido seu lugar para conduzir a invasão. Dado esse desfecho, Konoha e Areia reataram a aliança, e após um breve período, a quinta Hokage solicitou ajuda para resgatar Sasuke. Gaara e seus irmãos foram enviados. Era a chance de reparar seus erros. Na luta contra Kimimaro, Gaara chegou no momento certo para salvar a vida de Lee. Ao perceber que Lee estava mais lento, Gaara se ofereceu para lutar sozinho. Sentia-se responsável pelos ferimentos do garoto. Bloqueou vários ataques e prendeu o inimigo com sua areia, tentando finalizá-lo com o funeral da areia. Kimimaro sobreviveu. Então Gaara intensificou seu ataque, espalhando areia por toda a área. Mesmo assim, Kimimaro resistiu. Usou sua segunda fase da marca da maldição e declarou que morreria por Orochimaru. Gaara percebeu que aquele ninja havia sido completamente manipulado. Tentou selar a luta enterrando-o, mas Kimimaro, num último impulso, quase os matou. Morreu de pé, segundos antes de atacar. Pouco depois, Gaara refletiu que Kimimaro, assim como Naruto, lutava por alguém que amava. Após garantir a segurança da missão, Gaara voltou à areia. Com os irmãos, passou a dar aulas na academia ninja. A maioria das crianças o temia, menos Matsuri, que pediu seu auxílio. Ela tinha medo de violência, e Gaara lhe ensinou a usar uma arma menos agressiva. A relação chamou a atenção de inimigos. Matsuri foi sequestrada pelos 4 homens dos símbolos celestiais. Durante o resgate, a areia pediu apoio de Konoha, e com a ajuda dos aliados, Gaara venceu a ameaça. Agora finalmente, Gaara se importava com as pessoas de sua vila. Anos depois, ele foi nomeado Kazekage. Seus objetivos eram dois: provar que não era mais apenas uma arma a ser temida, e mostrar que proteger os outros o tornava ainda mais forte. Reformou a vila, mudou as políticas e liderou com competência por 2 anos. Tsunade propôs que os próximos exames Chunin fossem na areia, como símbolo da nova aliança. Sabia que a Akatsuki poderia atacar, já que outro Jinchurikin também estaria presente. Para Gaara, era a chance de provar que um monstro podia se tornar líder, que um Jinchurikin podia proteger seu povo. Opositores ao jovem Kazekage, de fato tentaram interferir, mas tudo foi contido. Gaara enfim, conquistou a confiança de todos em sua aldeia. Há algum tempo, Gaara foi informado pelo Conselho da Vila da Areia sobre um alerta preocupante. A notícia vinha de Jiraiya, o lendário Sannin, que previa uma ofensiva da Akatsuki visando especificamente a criatura selada dentro do Kazekage. Levando a advertência a sério, a vila reforçou imediatamente suas defesas, aumentando a patrulha nas fronteiras. Mesmo assim, os cuidados não foram suficientes. Dias depois, Deidara invadiu o território. Gaara, como líder da vila, foi quem assumiu a linha de frente. Enquanto interceptava a argila explosiva do inimigo usando a areia do deserto a seu favor, Gaara, com a própria areia que carregava, fazia movimentos mais ágeis. Assim, conseguiu inutilizar o braço esquerdo do adversário. No entanto, Deidara havia escondido sua estratégia real. Implantou pequenas bombas na areia que saía da cabaça de Gaara, sabendo que era essa que ele mais controlava. O inimigo decidiu guardar esse trunfo para o momento certo. Antes disso, lançou uma explosão em larga escala que obrigou Gaara a erguer uma barreira aérea, tentando proteger a aldeia. Nesse instante, Deidara aproveitou a distância e direcionou uma argila explosiva, mas a princípio, Gaara saiu ileso. No entanto, o que ele não contava era, em seguida, sofrer uma explosão a queima-roupa do Akatsuki, ficando gravemente ferido. Ainda assim, como Kazekage, ele sabia que precisava manter o domínio absoluto sobre a areia que sobrevoava a vila, pois qualquer deslize poderia soterrar toda a população. Mesmo derrotado, ele usou sua última força para afastar a areia da vila. Assim, foi capturado e levado pelos membros da Akatsuki.
Nos 3 dias seguintes, seu corpo permaneceu imóvel em uma caverna, onde o Shukaku foi extraído lentamente. A cada momento, sua consciência se esvaía. Em uma das visões finais, Gaara se viu sozinho, uma figura que ele mal conseguia reconhecer. No fim, perdeu completamente o biju, porém uma luz no fim do túnel apareceu. Gaara! Naruto... Ao abrir os olhos, ele se viu cercado por rostos conhecidos e emocionados por tê-lo de volta. Sem demora, descobriu o sacrifício de Tio, já que a anciã, com a ajuda de Naruto, sacrificou sua própria existência para trazer Gaara de volta. Aquele gesto foi para ela, tanto um pedido de perdão quanto um símbolo de que sua geração deveria ceder lugar a novos ninjas, como Gaara. Em respeito a ela, levantou-se com dignidade e pediu que todos fizessem uma oração em sua memória. Dias depois, participou de seu funeral. Antes que o grupo de Konoha retornasse ao seu país, Gaara estendeu a mão e apertou-a de Naruto, e ali o início de uma grande amizade começou. Com o passar do tempo, os acontecimentos se intensificaram. O quarto Raikage convocou uma reunião de emergência, a cúpula dos 5 Kages. Gaara partiu rumo ao País do Ferro, acompanhado por seus irmãos e guardas pessoais. Na abertura da cúpula, foi ele quem tomou a palavra, contou sua experiência com a Akatsuki, e lamentou o fracasso de tentativas anteriores de cooperação entre as vilas. Apenas a quinta Hokage havia respondido. Agora, com tantos Jinchurikins já capturados, os danos eram irreversíveis. Mas o respeito nem sempre era mútuo. Onoki, o Tsuchikage, o tratava com desdém, insinuando que era jovem demais para liderar. Segundo ele, alertar outras vilas sobre a perda de um Jinchurikin era demonstrar fraqueza. Gaara rebateu sem hesitar. Aparências e status são conceitos tolos e ultrapassados. Que pirralho atrevido. Quando o Raikage apontou que os próprios vilarejos haviam contratado a Akatsuki no passado, Gaara ficou surpreso. Onoki aproveitou para zombar dele, sugerindo que sua juventude o deixava ingênuo. Foi então que Zetsu apareceu, interrompendo tudo. Revelou que Sasuke Uchiha, o criminoso procurado e aliado da Akatsuki, havia invadido a cúpula. O Raikage correu para enfrentá-lo, e Gaara decidiu acompanhá-lo. Afinal, Sasuke tinha importância especial para seu amigo Naruto. Além do mais, percebeu que a reunião não caminhava para um resultado promissor. Ele chegou no momento decisivo, impedindo que o Raikage matasse Sasuke. Gaara tentou alcançar o Uchiha com palavras. Disse que já conhecia aquele olhar sombrio, pois ele mesmo o carregou por anos. Falou sobre sua transformação e tentou convencê-lo de que a vingança era um beco sem saída. Mas Sasuke rejeitou tudo. Gaara chorou uma lágrima solitária, e ao perceber que não havia mais redenção naquele momento, decidiu lutar. Junto a Temari, Kankuro e os ninjas do Raikage, lançou ataques. Sasuke, no entanto, ativou Susanoo e destruiu a sala, escapando em meio ao caos. Gaara protegeu os outros dos escombros com sua areia, e quando chegou em busca de Sasuke, já era tarde. Um homem mascarado alegando ser Madara Uchiha envia Sasuke para outro lugar. O plano do mascarado foi então revelado. Ele pretendia a posse do Hashibi e Kyuubi. Gaara e todos os Kages recusaram a oferta, e naquele instante, a quarta grande guerra ninja teve início. Com a ameaça declarada, formou-se a Aliança Ninja, mas a presença de Danzo como representante de Konoha causou desconfiança. Gaara então sugeriu Kakashi como substituto, proposta que foi aceita pelos demais. Antes de retornar, Gaara encontrou-se com Naruto e Kakashi. Contou tudo o que aconteceu na cúpula, incluindo a condição atual de Sasuke. Foi direto. Naruto, quero que você saiba que essa também é uma batalha. Para proteger o 8 e o 9 caudas, ou seja, você. E se, como um subordinado da Akatsuki, o Sasuke enfrentar as nossas forças aliadas Shinobi, eu não vou ter misericórdia. Eu receio que o Sasuke não consiga te enxergar mais. A única coisa que ele vê agora é a escuridão. E se você está realmente decidido a se tornar Kage, então vai ter que fazer o que precisa ser feito como amigo do Sasuke. Antes de partir, deixou um conselho, que Naruto refletisse se ainda podia salvar Sasuke. Embora não tenha visto, aquelas palavras deixaram Naruto profundamente abalado. De volta à areia, Gaara, Temari e Kankuro receberam a confirmação. A aliança entre as vilas havia sido oficializada. Em nome da sua vila, Gaara viajou para planejar estratégias com os outros líderes. Tsunade sugeria usar os Jinchurikins como armas. Gaara discordou. Ele sabia que Naruto colocaria os outros acima de si mesmo, o que o tornava vulnerável. Por isso, os dois Jinchurikins foram enviados a uma ilha isolada, sem saber da guerra que se aproximava. As reuniões prosseguiram até que uma foi interrompida. O inimigo descobriu o esconderijo dos Jinchurikins. Gaara se ofereceu para intervir, mas Onoki assumiu essa missão. Após a ameaça ser contida, Gaara foi designado como comandante da 4ª Divisão das Forças Especiais, e também comandante supremo de todas as tropas em campo. Foi nessa posição que Gaara percebeu que a união entre as nações ainda era frágil. O ódio entre os povos persistia. Ao ver dois soldados discutindo, ele interveio e diante de todos,
inimigos, fez um discurso que silenciou o campo, declarou que não havia mais 5 nações, agora existiam apenas shinobis com um objetivo comum, que todos ali haviam sido feridos pela Akatsuki. Mesmo jovem, ele reconhecia suas limitações e pedia o apoio de todos para proteger aquele mundo. Inspirados por suas palavras, os exércitos se prepararam para a guerra. Na dianteira da 4ª Divisão, Gaara liderava suas tropas em direção às fronteiras do País do Relâmpago. Utilizando sua areia sensorial, espalhada pelo terreno, ele buscava detectar qualquer sinal do inimigo. Ao criar um terceiro olho feito de areia, foi capaz de identificar o que enfrentariam. O inimigo estava recorrendo à reanimação de antigos ninjas, e entre eles estava seu pai, Hasa. O choque emocional foi inevitável, mas a situação tornava-se ainda mais desesperadora com a presença de outras figuras lendárias. O terceiro Haikage, conhecido por ter enfrentado sozinho 8 caudas, o segundo Tsuchikage, mestre de Onoki, e o segundo Mizukage, rival em força do próprio Tsuchikage revivido. Diante da ameaça, Onoki se uniu ao jovem Kazekage para ajudá-lo. Gaara então lançou o primeiro ataque, manipulando sua areia contra os oponentes. Hasa respondeu com pó de ouro, neutralizando o golpe. Ao ver o rosto do filho, ficou espantado com o domínio que Gaara exercia sobre a areia, mesmo sem ter se transformado no Shukaku. Foi então que Gaara revelou que a besta havia sido extraída, mas sua sobrevivência foi garantida graças aos amigos que fez após se tornar Kazekage. Com firmeza, ele declarou: Eu não guardo nenhum ódio por você, pai. Agora eu até consigo entender as suas motivações. Eu me tornei o Kazekage. É o dever de um líder eliminar as ameaças contra a aldeia. Eu tenho que protegê-la. Ainda surpreso, Hasa pediu que o enfrentasse com seriedade, a fim de testar o quanto havia evoluído. O combate teve início. Durante a luta, Gaara envolveu os antigos Kages em sua areia, moldando-a na forma de sua mãe. A visão daquela figura surpreendeu a todos, especialmente Hasa, que decidiu então confessar. Ele revelou que a proteção constante de areia que sempre cercou Gaara não era uma dádiva do Shukaku, como fizeram acreditar na infância. Era, na verdade, o amor de sua mãe, que nunca deixou de protegê-lo. Hasa também admitiu ter forçado Yashamaru a tentar matá-lo anos antes, ordenando que mentisse sobre os sentimentos da família, afirmando que tanto ele quanto Karuru desprezavam. Um teste cruel, imposto para verificar o controle emocional de Gaara como o Jin Churikin. Diante da verdade, lágrimas escorreram dos olhos de Gaara. O pai, arrependido, pediu perdão por não ter sido o homem que Karura foi como mãe, e Gaara aceitou suas palavras. Em seguida, tentou selar os inimigos, mas somente Hasa foi contido, os demais escaparam. A batalha prosseguiu, e Gaara passou a perseguir Mu, detectando sua presença invisível com sua areia. Um dos clones das sombras de Naruto apareceu e, em parceria com Gaara, conseguiram imobilizar Mu por tempo suficiente para que fosse selado. Apesar do avanço, Gaara não deixou de repreender Naruto por se envolver na guerra, mas Uzumaki assegurou que sabia o que estava fazendo. Juntos, prosseguiram. Em seguida, Gaara e Onoki enfrentaram o segundo Mizukage, que os criticou por terem combatido Mu antes dele, já que em sua opinião, ele era o oponente mais formidável. A nova luta teve início. Em um ataque quase fatal, o Mizukage teria eliminado o Tsuchikage se Gaara não tivesse criado um clone de areia para salvá-lo. Gaara então tenta selá-lo, mas falhou quando o Mizukage escapou com uma poderosa explosão. Ainda assim, o jovem Kazekage conseguiu capturá-lo novamente, mas um clone ágil e irritante do adversário impediu o selamento mais uma vez. Foi então que Gaara teve uma ideia engenhosa, misturou de maneira oculta um pouco da areia dourada de Hasa à sua própria areia. O calor do corpo do clone ativava a areia dourada, funcionando como um freio eficaz. Após isso, o Mizukage finalmente foi selado. Gaara então comunicou sua vitória ao quartel-general aliado. Entretanto, a situação logo piorou. O verdadeiro Madara Uchiha apareceu diante da 4ª Divisão revivido. Gaara, junto de Onoki do clone de Naruto, tentou resistir ao inimigo. A força combinada deles o forçou a usar seu Rinnegan, com o qual lançou um meteorito colossal sobre as tropas pouco depois. A evacuação foi ordenada por Gaara, e ele ajudou a conter o impacto com sua areia. No entanto, Madara lançou um segundo meteorito, que ninguém conseguiu parar. Gaara escapou de ferimentos graves, mas o restante da divisão, inclusive Onoki, ficou seriamente ferido. Quando a esperança quase se esvaía, os demais Kages chegaram. Pela primeira vez, os 5 Kages lutaram lado a lado. Gaara manteve os aliados suspensos no ar com sua areia, fora do alcance dos golpes de Madara. Mesmo assim, as estratégias não davam resultado. O inimigo criou 25 clones de madeira, 5 para cada Kage, todos armados com Susanoo. Apesar da inferioridade numérica, os Kages concentraram seus esforços no verdadeiro Madara. Ele, impressionado, ativou a forma completa do Susanoo, algo jamais visto por sobreviventes. Estava claro que a morte
morte era iminente, mas, no último instante, a técnica de reanimação foi encerrada por Itachi. Porém, Madara conseguiu libertar-se do controle de Kabuto e permaneceu vivo. Sem mais interesse em lutar contra os Kages, os subjugou e se afastou, deixando-os à beira da morte. Só sobreviveram graças ao auxílio de Tsunade. Em seguida, Orochimaru e os membros da ataque encontraram os Kages. Com a ajuda de Karin, conseguiram curar Tsunade. Após a recuperação, os Kages foram ao campo de batalha. Gaara se reuniu com os sobreviventes para impedir o renascimento da árvore divina. Quando Naruto enfraqueceu o chakra das bijus dentro de Obito, Gaara segurou o chakra de Shukaku e o libertou. Com Obito vencido, Madara tornou-se o último grande inimigo. Gaara solicitou o apoio de Shukaku para selá-lo. A criatura relutou, mas acabou aceitando. Juntos, lançaram ataques com liberação de vento e uma versão ainda mais poderosa de um jutsu de selamento. Madara escapou com o Susanoo, recuperou um de seus Rinnegan e começou a selar as bestas de cauda na estátua demoníaca. Gaara tentou impedir o selamento de Shukaku, mas Madara o atacou. Mesmo com o esforço da Biju para reforçar sua defesa, todas as bestas foram capturadas, inclusive a Kyuubi de Naruto. Kurama, antes de desaparecer, confiou a vida de Naruto a Gaara e explicou como salvá-lo. Sabendo que sem Naruto, a guerra estaria perdida, Gaara agiu com urgência. Naruto, お前を絶対死なせはしない。死なせるか。 Levou-o até a quinta Hokage, para estender sua vida antes do destino final. Mas foi Sakura que se juntou a eles e passou a aplicar suporte vital no seu companheiro, enquanto Gaara os conduziu até Minato. Lá, Minato tentou transferir a outra metade da Kyuubi para o filho, mas Zetsu Negro roubou o chakra. Madara, agora Jinchurikin do 10 Caudas, apareceu. Gaara e Minato tentaram resistir, mas foram superados com facilidade. A recuperação do chakra por Obito, que lutou ao lado de Kakashi, salvou Naruto. Durante a feroz batalha contra Madara, Gaara testemunhou Gai lançar-se sozinho ao confronto. Ao perceber que a técnica final usada por Gai era a mesma que Lee havia empregado contra ele anos atrás, Gaara entendeu a gravidade da situação. Já não era o mesmo garoto frio e indiferente, agora sentia preocupação genuína por Lee, pois sabia que aquele jutsu custaria a vida de Gai. A decisão coletiva foi tomada: apoiar a última vontade da besta vermelha de Konoha. Uma estratégia foi elaborada por Gaara e Minato com o objetivo de abrir brechas na defesa do inimigo. Com o auxílio de Kakashi, conseguiram colocar Gai frente a frente com Madara. O oponente foi ferido por Gai, mas o golpe não foi suficiente para derrotá-lo. O preço foi alto, o corpo de Gai ficou à beira da morte. Por sorte, Naruto retornou naquele momento, mais poderoso do que nunca. Ao observar a evolução extraordinária de Naruto, Gaara teve certeza de que ele se tornaria o próximo Hokage. Com isso em mente, fez um pedido descontraído, que saíssem para beber quando isso acontecesse. Gai, seriamente debilitado, foi levado para um local seguro por Gaara. A luta prosseguiu com Sasuke e Naruto enfrentando Madara, que então ativou o Tsukuyomi infinito, mergulhando todos, inclusive Gaara, num genjutsu profundo. Dentro da ilusão, Gaara experimentou uma infância feliz, cercado por sua família e brincando com Naruto todos os dias. No entanto, o mundo falso logo foi desfeito, e os afetados despertaram. Após o fim da guerra, Gaara foi até Konoha. Lá, expressou sua gratidão a Naruto, demonstrando profundo respeito e amizade. Com o passar dos anos, ele manteve uma relação próxima com Naruto, e em dado momento, o destino colocou em seu caminho um jovem chamado Shinki, incapaz de controlar sua areia metálica. Vendo a si mesmo refletido no garoto, Gaara escolheu adotá-lo oficialmente e treiná-lo com dedicação. Entretanto, a paz começava a dar sinais de ruptura. Durante uma cúpula dos Kages realizada em Konoha, Sasuke alertou sobre uma ameaça ainda mais perigosa que Kaguya. Para evitar o caos, decidiram manter a informação em sigilo. Posteriormente, nos exames Chunin, Shukaku informou Gaara sobre a ausência do chakra do Hashibi. Gaara agradeceu a informação e prosseguiu sua jornada, mas foi surpreendido por um ataque de Urashiki, que atravessou sua defesa de areia e drenou parte de seu chakra antes de desaparecer. Ao chegar em Konoha, compartilhou essa informação com Sasuke e Choujurou. Graças a isso, Sasuke conseguiu decifrar o pergaminho de Kaguya. Mais tarde, enquanto os Kages assistiam às finais dos exames, novos membros do clã Otsutsuki surgiram. Gaara reagiu protegendo os civis, e em seguida, perseguiu Urashiki ao lado de Choujurou, deixando sua areia sustentando o estádio. Mesmo assim, Urashiki escapou. Com Naruto capturado por Momoshiki, Gaara se uniu aos demais Kages, além de Sasuke e Boruto, para resgatá-lo. Na dimensão onde estavam, libertaram Naruto e travaram combate contra os Otsutsukis. No fim saíram vitoriosos. Após isso, ficou decidido que seria retomada a vigilância sobre as bijus. Sabendo que apenas Naruto e Sasuke tinham poder suficiente para lidar com ameaças desse nível, Gaara propôs que Shukaku fosse entregue a Konoha. A missão foi bem sucedida, cumprida por Kankuro, Shinki e Boruto. Depois, Gaara perguntou a Shinki o que havia aprendido com Boruto durante a tarefa. A resposta foi clara: Boruto era um escravo de suas emoções. O Kazekage apenas sorriu, percebendo
percebendo que o garoto de Konoha também havia causado mudanças positivas em seu filho adotivo. Com o tempo, eventos significativos se desenrolaram no mundo ninja, sempre observados de perto por Gaara: o surgimento da organização Kara, a ascensão de novos Otsutsukis e os receptáculos criados. Ele também ficou sabendo que Naruto havia acolhido Kawaki, mas a preocupação de Gaara atingiu outro nível quando Naruto e Hinata desapareceram misteriosamente. Aberrações conscientes, derivadas da árvore divina, começaram a emergir. Uma delas, chamada Matsuri, enfrentou Gaara. Ferido com gravidade, ele utilizou suas últimas reservas de energia para proteger Shinki e os demais, selando-os em cápsulas de areia. A criatura tentou eliminá-lo, mas Shinki agiu rapidamente e lacrou o próprio pai em um casulo especial que apenas ele seria capaz de abrir. Shinki acreditava que a Vila da Areia precisava mais de Gaara do que deles próprios. No entanto, o inimigo não recuou e Shinki foi capturado por um garra suja da árvore divina e perdeu a consciência. Seu chakra deu origem a um novo ser, e a libertação de Gaara tornou-se impossível sem ajuda externa. O resgate do corpo de Shinki tornou-se prioridade, mas até o presente momento, nenhum sucesso foi alcançado. E assim, Gaara continua aprisionado, sua vida correndo perigo a cada segundo que passa.